Para o glória nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 63 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E seja muito bem-vindo em nome de Jesus, Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. E estamos agora no dia 63, continuando a história aqui do capítulo 13 do livro de 1 Samuel. E aqui nós estamos no contexto onde o povo rejeita a Deus, rejeita Samuel, e agora entra Saul na história. E aí esse início, né, dessa nova jornada de Israel, ela é bem interessante. Mas apesar do povo ter rejeitado a Deus, ainda assim o povo não deixou de ter um Deus. Deus continuou estando com o povo, guardando, protegendo, livrando o povo de todo mal, apesar do povo ter rejeitado a Deus. E vamos aqui para esse contexto, e é muito lindo. E mais uma vez, seja muito abençoado em nome de Jesus. E vamos lá. 1 Samuel, capítulo 13. Samuel repreende Saul. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E aí você vê, né? Saul tinha 30 anos de idade. O próprio sacerdote ele só podia começar as funções ali no Santo dos Santos e até mesmo ser consagrado sumo sacerdote só a partir dos 30 anos de idade. Isso está na lei do Senhor. E assim também, da mesma forma, Jesus ele só começou o ministério dele com 30 anos de idade. Aí você vê, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o próprio Deus esperou ter 30 anos de idade para começar o ministério, para começar a obra de Cristo. E assim, isso aqui é um marco. O próprio primeiro rei de Israel, ele só começou a reinar com 30 anos de idade. Isso tudo é justamente o Senhor mostrando que as coisas que ele faz são com ordem, com decência, com racionalidade. Alguém com menos de 30 anos é inexperiente, querendo ou não, gostando ou não. Mas alguém com 30 anos já passou algumas coisas, algumas fases. E é exatamente por causa disso que Deus estabeleceu, né? Para que Saul começasse a reinar com 30 anos de idade. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo o Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus e atraído o ódio dos filisteus sobre ele. Então os homens foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro, tanto soldados quanto a areia da praia. Eles foram de Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Saul chegou e foi saudá-lo. E aí você vê, Saul ofereceu o holocausto, mas não o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu o holocausto, mas não o sacrifício de comunhão. E aí, quando ele acabou de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam se reunindo em Miquimás, eu pensei, e aí você vê, Saul viu os soldados inimigos, Saul viu o destacamento chegando até ali, Saul viu os inimigos se ajuntando, Saul viu que os seus soldados estavam com medo. Ao invés dele clamar ao Senhor e esperar o prazo de 7 dias, Saul falou o quê? Eu vou fazer algo, eu preciso fazer algo. Mas olha o que é que Samuel vai responder. Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a fazer o holocausto.
E aí você vê, ele fala só do holocausto, não é mais o sacrifício de comunhão que ele já tinha pedido. Versículo 13. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo aos mandamentos que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Lembra que Deus, ele tinha estabelecido que só podia oferecer sacrifício e holocausto quem era sacerdote? Saul não era sacerdote, Saul era rei. São atribuições diferentes, são cargos diferentes, são pesos e medidas completamente diferentes. A atribuição do rei é uma, a atribuição do sacerdote é outra, são totalmente diferentes. Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas como você não obedeceu, infelizmente, o seu reinado vai ser cortado. Porque você não obedeceu a Deus, você não obedeceu ao Senhor. Você olhou com os olhos humanos e tomou atitude como homem. Você tem que olhar com os olhos humanos e você tem que olhar com os olhos espirituais. E você tem que tomar atitude material baseado naquilo que é espiritual. Você não pode olhar para as coisas e pensar da mesma forma que o mundo pensa. Você tem que ser diferente, você tem que agir diferente. Isso é cobrado de você. Seja diferente. Mas agora o seu reinado não permanecerá. E aí você vê, Samuel aqui já está sendo usado por Deus, já está deixando claro, seu reinado não vai existir, não vai resistir, não vai se manter, não vai se perpetuar. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Opa! O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Deus não está procurando qualquer um, Deus não está procurando mais um. Deus está procurando um homem segundo o seu coração. E o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Você vê, Saul, presta atenção, você não é conforme o coração de Deus. Você não é segundo o coração do Senhor. E por causa disso, seu reinado vai ser dividido. Seu reinado vai ser cortado. Não permanecerá. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Era cerca de 600. A desvantagem militar de Israel. Saul e o seu filho Jonatas, acompanhado de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim. Enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas, uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Suar, outra em direção a Betel, Oron, e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avistava o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Aí você vê, os hebreus, os inimigos, não queriam que os hebreus tivessem espadas e lanças. Naquele tempo, já havia ali uma luta contra a posse de arma da população civil. Nesse tempo aqui já existia uma política de desarmamento da população civil. Os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Por quê? Para que justamente os filisteus pudessem dominar os hebreus. Para que justamente os filisteus pudessem dominar quem são os hebreus. Versículo 20. Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados e enxadas, machados e foices. E aí você vê, né? Os filisteus não só tiraram o direito dos hebreus terem espadas e lanças, como também afiar enxadas, arado, machado. Eles tinham que fazer um pedido para os inimigos para poder afiar seus instrumentos de trabalho. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. E aí você vê, né? Controle de arma ferrenho, controle de arma, política dos armamentos civil absurdo. Para quê? Para que o povo ficasse submisso aos inimigos. E é justamente dentro desse contexto que a gente consegue ver a mão de Deus. Por quê? Porque apesar do povo não ter arma para poder se defender, e defender sua família, e defender o seu povo, e defender seu território, e defender os seus filhos, sua família, apesar disso, olha o que Deus fez.
Jonatas ataca os filisteus. E diga-se de passagem, os filisteus tinham armas, espadas, escudos, carros de guerra. Os filisteus tinham arma, enquanto os hebreus não. Mas olha o que Deus fez. Apesar disso, Jonatas ataca os filisteus. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Miquimás. 1 Samuel capítulo 14. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá e Migron. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal, ele era filho de Aitube. E Aitube aqui era alguém, né, importante nessa situação. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode. Lembra de Icabode? Então, filho de Finéias e neto de Eli. Opa! Eles eram o quê? Eles eram sacerdotes. Saul estava aqui tanto com sacerdotes quanto com guerreiros. O sacerdote do Senhor em Siló, Eli. Vocês lembram de Eli? Então, Eli foi aquele que ungiu o próprio Samuel como sacerdote. E ninguém sabia que Jonatas havia saído. E aí você vê, tava ali os 600 homens, né, no meio desses sacerdotes também, ali na fronteira, e ninguém sabia que Jonatas, o filho do rei, tinha saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez, o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos. Você vê, Jonatas tinha certeza absoluta: Deus está conosco e talvez Deus vai agir. Será que Deus vai agir ou não? Não sei. Mas o fato é, Deus tem um propósito e Ele está nos usando. Se vai agir aqui ou não, a gente não sabe. E Deus pode agir com muito ou com poucos. Vamos seguir e vamos crer no Senhor. Disse ao seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente. Eu irei contigo. Disse o seu escudeiro: tô contigo, tamo junto. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: espere aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Ou seja, se quando a gente avistar o exército inimigo, eles falarem assim: olha, suba até cá, venha, pode vir. Vai ser um sinal de Deus que nós podemos ir e atacar eles e vencer. Mas se eles falarem: pera aí, aguentem aí, fiquem aí, Deus não está dando um sinal. A gente aí está numa situação complicada. Ou seja, se os homens, os inimigos verem e falarem: podem subir, pronto, é um sinal, a gente vai. Bora ver o que aconteceu. Versículo 11. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus. Ou seja, os dois apareceram ali em campo inimigo e falaram: tamo aqui. Que disseram? E eles falaram. E aí quem falou que foram os inimigos. Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam aqui. Opa! Quer que Jonatas e o escudeiro viram dos inimigos? Subam aqui. E lhes daremos uma lição. Opa! Não foi esse o sinal? Não foi esse o sinal que Jonatas pediu a Deus? Aqui. Subam aqui, podem vir. E a gente vai dar uma lição para vocês. Vocês são quantos? Vocês são 2? Pode vir para cá, a gente vai dar uma lição para vocês. Quer que Jonatas tinha acabado de pedir a Deus? Opa! Se for da tua vontade, quando a gente chegar lá, eles vão mandar a gente subir. E a gente vai saber que o Senhor está com a gente. Acabou. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. E aí você vê, 2 contra quantos? 2 contra incontáveis. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Pronto, olha que maravilha. 2 contra incontáveis. Mas só pelo fato dos inimigos falarem: venha, pode vir, pronto. Tá tudo certo, o sinal foi dado. E Jonatas confiava em Deus. Acabou. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés. E o escudeiro foi logo atrás.
Jonatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Em uma pequena área de terra, Jonatas e seu escudeiro mataram 20 homens, 2 contra 20, e venceram os 20. A vitória de Israel sobre os filisteus. Então caiu terror sobre todo o exército. E aí você vê, por causa desses 20 que foram mortos, por 2 homens de Israel, todo o exército inimigo teve medo, teve terror. Tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento e até mesmo nas tropas de ataque. Aí você vê, até mesmo na tropa de ataque os caras estavam com medo. Rapaz, só 2 derrubaram 20 do nosso. Os caras lá são poderosos, pô. Os caras lá são terríveis. 2 lá derrubaram 20 do nossos. Os caras lá são terríveis. O chão tremeu e houve um pânico terrível. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Por quê? Porque que foi Jonatas, teve confiança no Senhor. E isso acontece com a gente quando a gente tem confiança em Deus. Deus, e é da vontade dele algo, Deus realmente ele faz o extraordinário acontecer. E foi o que Deus fez aqui. Deus, você confiou em mim, Jonatas. Eu vou te mostrar a minha mão. O chão tremeu e houve um pânico terrível. A sentinela de Saul em Gibeá, de Benjamim, viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse a seus soldados: contem aos soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Tá vendo aqui? Só quando o inimigo teve medo, só quando o inimigo teve terror, só quando o inimigo teve totalmente a fraqueza no ataque, aí que foram contar e aí que foram descobrir que Jonatas e seu escudeiro estavam faltando. Só aí. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Você vê, traga a arca de Deus, porque agora o bicho vai pegar. Naquele tempo, ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Aías falou: traga a arca de Deus. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Só que Saul estava ouvindo o tumulto crescer nos inimigos. Se o tumulto está crescendo lá, então não precisa trazer a arca de Deus, não. Aqui é outro erro de Saul. Olha, nós temos que trazer a presença de Deus todos os dias para a nossa vida. Nós temos que clamar pelo Senhor todos os dias da nossa vida. Nós temos que pedir e nos entregarmos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Não é porque parece que a situação é favorável a nós que nós não vamos, pelo contrário. Se a situação é favorável a nós, aí que nós temos que clamar mais ainda por ele, sabe por quê? Porque a situação pode estar sendo favorável para nós de 2 formas. Uma, porque é o próprio Satanás que está nos favorecendo. Para quê? Para que a gente consiga algo e aquilo nos leve para o inferno. Pode acontecer. Deus pode estar nos testando. Ou a segunda coisa, pode ser o próprio Deus nos dando a possibilidade daquilo acontecer. Mas para sabermos se aquilo é de Deus ou não, nós precisamos sim clamar por Deus. Presta atenção, eu não estou falando de uma situação difícil, eu não estou falando de um terror, de um medo, de uma coisa negativa. Eu estou falando de uma situação boa. Quando você estiver vivendo uma vida boa, quando você estiver vivendo um momento bom, clame infinitamente mais a Deus. Infinitamente mais. Por quê? Porque esse momento pode ser Deus testando o que é que ainda tem no seu coração, ou pode ser realmente Deus ali te concedendo bênçãos. Mas você precisa clamar a Deus para que você de fato fique em paz com Ele. E para que aquela situação, aquele tempo, aquele momento, ele seja de bênção. E não aquilo te leve à maldição. E aí que tá, não precisa mais trazer a arca não, tá beleza. Aqui a gente já deu conta. Basicamente foi o que Saul falou. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas espadas. E aí você vê, um filisteu contra o outro, lutando, um contra o outro, um contra o outro, um contra o outro. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Aí você vê, alguns hebreus passaram para o lado dos filisteus.
alguns hebreus alguns hebreus passaram para o lado filisteu, mas agora voltaram para o lado de Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu a vitória a Israel naquele dia. E a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. E aí você vê, aquele dia Deus deu a vitória a partir de um sinal. Qual foi o sinal? Podem vir, podem vir. Ah, vocês dois podem vir, venha para cá, a gente vai dar uma lição em vocês. A partir desse sinal, ali a mão de Deus se apresentou. O juramento impensado de Saul. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento dizendo: maldito seja todo aquele que comer antes do anoitecer, antes de que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada, estava todo mundo de jejum. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo, ninguém comeu, pois eles temiam o juramento. Porque todo mundo estava ali e ouviu o juramento, então sabia que maldito seria aquele que comer, né? Então deixa chegar de noite, pelo menos. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército. Claro, se Jonatas estava lá na guerra, se Jonatas estava lá lutando contra os filisteus, ele e seu escudeiro contra incontáveis. E só ali naquele tempo, naquele momento ali, Jonatas derrubou 20 dos inimigos. Por isso que ele não sabia do juramento que foi imposto. De modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. Jonatas, o filho do rei, foi lá e... Opa, deixa eu tocar aqui no mel. Quando comeu... Eita! Jonatas, o filho do rei, ó. O Jonatas, o filho do rei, comeu o mel. Foi lá e comeu o mel. Ele não viu o juramento, ele não sabia do juramento, ele não tinha entendimento do juramento. Seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo aquele que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. E agora? O filho do rei comeu. O rei falou: maldito seja quem comer. O filho do rei foi lá e comeu. E agora? Como é que vai ser? Como é que é? O rei fez um juramento impensado. Mas e agora como é que vai ser? O filho do rei foi lá e comeu. Como é que é? Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Ou seja, olha, eu comi, olha como eu estou bem. Eu comi, olha como minha força voltou. Eu comi, olha como minha energia voltou. A gente não teria uma vitória muito maior se todo mundo tivesse comido? Isso foi impensado, isso foi imprudente. O rei, apesar de ser meu pai, ele agiu de forma precipitada. O rei, apesar de ser meu pai, ele agiu de forma impensada. Infelizmente, foi um juramento ruim. Naquele dia, versículo 31. Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Cansado, claro, passou o dia inteiro lutando. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo, e comeram a carne com sangue. Opa! E comeram a carne, com sangue. Deus falou o quê? Carne pode comer com sangue? Não. Deus falou que não pode comer com sangue, está na lei. Não pode comer carne com sangue. O que eles fizeram? Bora comer carne com sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Inclusive o texto fala exatamente isso. Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Agora você vê, de um lado você tem o que o rei Saul falou de forma impensada, de forma irracional, de forma totalmente desnorteada, para ninguém comer. Agora os soldados estão comendo carne com sangue. O que Saul vai fazer? O que o rei vai fazer? O rei disse, ele disse no caso, né? Vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui.
Saia entre os soldados e diga-lhes: cada um traga a mim seu boi e sua ovelha. Abatam-os e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo a carne com sangue. E aí você vê, aqui no caso, Saul, ele foi justo. Aqui no caso, Saul foi justo. Entendeu ali o que aconteceu e falou: ó, role uma grande pedra até aqui, saia, né? Peguem os bois e ovelhas de vocês, abatem e comam a carne aqui. Mas não pequem contra o Senhor. Que bom que aí Saul ele usou o cargo dele, usou o status dele, usou ali a envergadura dele, digamos assim, para poder fazer o certo. Não transgredir a lei do Senhor. Assim cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. E aí você vê, Saul ali, apesar do erro, apesar da falha, apesar de ter feito um voto de forma precipitada, pelo menos ali, quando ele soube que havia um erro no acampamento, quando ele soube que havia um erro entre os soldados, ele, opa, vamos acabar com isso. Vamos acabar com esse negócio. Ninguém vai comer mais carne com sangue. Abata o próprio animal de vocês, rola uma pedra até aqui como punição, comam o animal de vocês e não peguem contra o Senhor. Pronto. Ali edificou um altar para o Senhor e foi a primeira vez que Saul fez isso. Que bom, né? Pelo menos ele acertou, de certa maneira, aqui. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixaremos vivos nenhum só deles. Eles responderam: faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Opa! Não é porque você acha que é bom saquear os filisteus à noite, fazer isso agora, que é o ideal. Vamos consultar a Deus aqui. Vamos saber o que Deus vai dizer. Vamos buscar a opinião do Senhor. Isso parece bom aos nossos olhos, mas será que é bom de fato? Porque parecer bom aos nossos olhos é uma coisa, mas ser bom de fato é outra. É Deus que sabe o que é bom de fato. Então Saul perguntou a Deus: opa, que bom. Aqui Saul consultou a Deus, aqui Saul buscou a Deus, aqui Saul se humilhou perante Deus. Aqui Saul se submeteu a Deus. Que coisa boa. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia, Deus não lhe respondeu. Acontece. Tem momentos que Deus responde, tem momentos que Deus não responde. Tem provas que a gente passa na nossa vida que, ó, parece que a gente está orando, clamando, buscando, e Deus não responde. Tem momentos que Deus não responde. Mas tem momentos que Deus responde, mas a obrigação nossa é buscarmos. A obrigação nossa é nos rendermos a Ele. Por quê? Porque um momento Ele vai se revelar e vai mostrar a sua santa e poderosa vontade. Disse então Saul: venha cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Opa! Lembra do pecado? Então, bora descobrir qual foi o pecado cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Aí você vê, ele foi imprudente uma vez, falando para o exército não comer. Agora está sendo imprudente outra vez, falando que ainda que seja o filho dele que estiver pecado, vai morrer. Ele foi imprudente 2 vezes no mesmo dia. Mas ninguém disse uma só palavra. Tava todo mundo ali, ó. Opa! É o rei que tá falando. Vamos ver o que ele vai fazer. A seguir, disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado, e eu e meu filho Jonas ficaremos do outro. E eles responderam: fazes o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dei-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul. Vixe! Ó, quem foi apontado? Os dois, Jonatas e Saul. Os soldados não, os soldados são em paz. Mas Jonatas e Saul, a sorte caiu sobre eles. E os soldados saíram livres. E Saul disse: lancem sorte entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Acabou. Foi descoberto, foi mostrado, foi exposto o que aconteceu.
Então Saul disse a Jonatas, diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou, eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. E aí você vê, Jonatas era íntegro. Jonatas, apesar de não saber do juramento, quando ele comeu o mel, quando ele soube do juramento, ele, tudo bem, meu pai fez esse juramento, eu não sabia, mas tudo bem, eu estou pronto para morrer. Jonatas era íntegro, Jonatas era direito. Saul disse que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Saul já estava ali pronto. Rapaz, você é meu filho, mas eu sinto muito, velho. Você vacilou. Só que Saul não entendia uma coisa. Jonatas não sabia. E isso aqui é fundamental. Deus ele não considera o inocente por culpado e o culpado por inocente. Se você faz algo sem saber que aquilo é errado, olha, fique em paz. Nenhuma condenação há. Agora, se você faz algo sabendo que é errado, meu brother, meu irmão, meu amigo, minha amiga, sinto muito. Você está em uma situação péssima. Porque você está vivendo o pecado. E quem vive o pecado vai colher a morte. Não tem para onde correr. Ah, mas eu pequei, mas eu falhei, mas eu fiz isso e aquilo. Você sabia? Não, acabou. Nenhuma condenação há. Mas a partir do momento que você tem entendimento daquilo, já foi. Acabou o tempo da inocência, acabou o período da inocência, não há mais inocência nisso. E Jonatas aqui estava inocente. Jonatas aqui não sabia do juramento do pai. Os soldados, porém, disseram a Saul, será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? E aí você vê, teve que os soldados intervirem, por quê? Porque Saul estava disposto a matar o próprio filho. Sinto muito, meu filho, minha palavra não volta atrás. Sim, sim, não, não. Mas os soldados intervieram. Nunca. Será que ele deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E aí você vê, se não fosse pelos soldados aqui que tivessem intervido, ou que eles não tivessem intervido a favor de Jonatas, sinto muito, Jonatas não estaria vivo. Isso tudo foi conforme a vontade do Senhor. Para justamente mostrar o que tinha no coração de Saul, o que tinha no coração de Jonatas. Na realidade, Saul tinha muito mais ego, muito mais vaidade do que amor. Porque assim, Jesus ele não quer de você um sacrifício de tolo, mas ele quer de você compromisso. E qual é a diferença de compromisso para sacrifício de tolo? Compromisso é, nós temos um norte, nós temos uma direção. O objetivo é fazer isso todo dia, digamos assim, ou pelo menos uma vez ao ano, uma vez por mês, não sei. Mas pode acontecer de um fato superveniente, uma situação diferente, um acidente de percurso acontecer, e é normal. E isso acontecendo, Deus não vai te punir, não. Deus não vai te matar, Deus não vai te machucar, Deus não vai te... Não, não, não. Ah, era para você fazer uma coisa todo dia 2, todo dia 1º, todo dia 3, todo dia 4, todo dia 5, todo dia 6, todo dia 7, todo dia 8, todo dia 9. Não importa. Era para você fazer algo todo dia específico. Aquele dia não deu certo, tudo bem, faz no outro. Por quê? Porque Deus é de amor. Nós não estamos falando de um Deus assim, tirano, que é matemático. É assim ou não é? É 1 ou é 0? Não, 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 não. Deus não é assim, ou é 1 ou é 0. Ele entende a sua situação, ele sabe por quê. Inclusive, isso serve para nós. Tanto é algo positivo, quanto também pode negativo. Por exemplo, eu tenho uma obrigação na casa do Senhor. Eu tenho que estar lá, eu tenho um compromisso. Eu tenho que estar lá cultuando a Deus. Ou qualquer outra coisa. Mas eu não quero ir. Peraí. O eu não querer ir é perigoso. O eu não querer ir me incentiva a não ir aquele dia e outros dias também. O eu não querer ir vai me incentivar não a glorificar a Deus, não a buscar a Deus, não a estar firme com Deus, mas o contrário. Vai me incentivar a quê? As coisas do Senhor, manter a mornidão. As coisas do Senhor, manter de segundo, ou terceiro, ou quarto prioridade. E olhe lá. E olhe lá. Agora, meu Deus, eu tô sem vontade nenhuma. Eu não quero, eu tô cansado, eu tô cheio de coisa. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu vou, não porque eu sou obrigado a ir, mas eu vou por gratidão a quem o Senhor é. Ixi! Eu vou por gratidão a quem o Senhor é.
Esse vai ser o dia maravilhoso. Esse vai ser o dia que Deus vai mudar seu coração. Esse vai ser o dia que Deus vai te transformar. Mas sabe por quê? Porque nós temos que fazer as coisas não é por medo, mas por gratidão a quem Ele é. Nós temos nosso compromisso e nós temos que arcar com o nosso compromisso, não por medo. Medo da punição, medo do erro, medo da falha, não. Mas por gratidão a quem Ele é, pelo que Ele já fez por nós. E aí muda tudo. E eu creio em Deus, e eu confio em Deus, e pelo caráter de Deus que é exposto, pelo caráter de Deus que é mostrado, pelo caráter de Deus que é totalmente que nós podemos entendê-lo de forma profunda, eu sou totalmente levado a crer em um Deus que quer que nós venhamos a servi-lo, nunca pelo medo, nunca pela obrigação, nunca pela ali debaixo do cabresto, não, pelo contrário. Eu creio e vejo, entendo um Deus que quer a gente pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pela gratidão por Ele. Ele nos, olha, literalmente Deus nos aponta, olha, seja feliz e grato. Porque se você for feliz e grato, fique em paz, eu estou contigo. E foi aqui, foi essa situação aqui. Olha, vamos ser felizes e gratos pela vitória que Deus nos deu no dia de hoje, através de Jonatas. Acabou aqui. Você errou, rei, você falou bobagem. 2 vezes você falou bobagem hoje, mas ó, acabou. Daqui pra frente, felizes e gratos a Deus. E Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. A família de Saul. A família de Saul. Versículo 49. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquizua. O nome de sua filha mais velha era Merab, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã, e era filha de Aimás. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistavam-no no seu exército. E aí você vê, era um período que o tempo inteiro estava ali alistando novos homens para poder começar, para colocar esses homens ali no ponto de guerra. Olha, Deus ele é um Deus de paz. Nós podemos e vamos passar sim por guerras e por aflições. Jesus garantiu: no mundo tereis aflições. Mas ó, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é a paz que o mundo não consegue tirar. Olha, o mundo pode tirar tudo da gente. Tudo de todos nós. Só não pode tirar uma coisa: Jesus. Ninguém tira Jesus de nós. E ele nos dá a paz que o mundo não conhece. Então assim, Saul aqui, ele tinha erros, tinha falhas. E ao invés de Saul buscar a Deus e clamar a Deus, não. E buscar agir com sabedoria, ou seja, com temor a Deus, não. Ele buscava fazer muita coisa no seu braço. E vamos seguir o texto aqui. 1 Samuel capítulo 15. O Senhor rejeita Saul como rei. Aí você vê, há pouco tempo agora, Saul foi ungido, mas agora o Senhor rejeitou Saul. Por quê? Ele, aos olhos humanos, era excelente. Um rei que lutava, um rei que ia pra guerra, um rei que estava ali sempre atrapalhando o inimigo, lutando contra o inimigo e vencendo o inimigo, inclusive. Um rei que estava ali sempre alistando o exército, crescendo o exército, aumentando a segurança, aumentando a força do exército. Um rei que era um rei presente. Mas tem um problema. Não adianta os nossos olhos olharem e ver algo que parece bom, mas Deus olhar aquilo e não ver aquilo como bom. Não adianta. Nós podemos olhar para uma coisa e falar: isso é maravilhoso, isso é sensacional. Mas se Deus não vê aquilo como bom, como maravilhoso, como sensacional, sinto muito. Aquilo não passa de lixo. Vamos ver a visão de Deus a respeito de Saul. Versículo 15. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel.
o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Olha, assim diz o Senhor a seu respeito. Preste atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vixe, prepara, Saul. Olha, Saul, lá fora, você é rei de Israel. Mas, ó, perante Deus, você não passa de um servo. Um servo que tem que cuidar de outros servos, de outros filhos de Deus. Mas, ó, perante Deus, você é servo. Então, ó, escute aqui o que o Senhor dos Exércitos tem a dizer. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Olha, Deus lembra. O povo saiu do Egito, Israel saiu do Egito, ó, há um bom tempo atrás. Mas Deus lembra que os amalequitas tinham atacado Israel. E ó, aos olhos humanos, o contra-ataque, o julgamento, a justiça de Deus pode demorar aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, nunca tarda, nunca falha, nunca demora. Deus nunca esquece. Talvez aqueles que foram atacados na saída do Egito, talvez eles não estivessem nem mais vivos por causa do tempo, que passou muitos anos. Mas em contrapartida, Deus não esqueceu. Deus não esquece. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Acabou. Não os poupem, matem homens e mulheres, crianças recém-nascidos, bois, ovelhas e camelos e jumentos. Matem tudo, acabem com tudo, destruam os amalequitas. Limpem. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 3.000 homens de Judá. Muita gente. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E aí você vê, Deus ele é justo. Isso aqui foi um ato bom de Saul. Qual foi? Foi dividir o povo. Os queneus foram pessoas boas, foram pessoas direitas, foram pessoas que cuidaram da gente. Os amalequitas não. Os amalequitas foram maus. Os amalequitas foram negativos. Os amalequitas aproveitaram a oportunidade e lutaram contra Israel. E ó, só deixando uma coisa clara. Deus considera o ato de cada um. Se você age na bondade, na pureza, se você age conforme a sabedoria do Senhor, Deus se alegra. E Deus não esquece. Mas se você age com maldade, se você age no engano, se você age no erro, a justiça de Deus vai cair sobre você. Pode parecer tarde, pode parecer cedo, não importa. Mas vai chegar a justiça de Deus contra você, contra o seu ato, contra aquilo que você plantou. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou ao vivo Ag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e os exércitos pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Você vê o que é que Deus falou? Destrua tudo. Deus não falou, fique com o melhor, destrua o pior. Deus falou, destrua tudo, acabe com tudo. Não foi, destrua uma parte e a outra não. Destrua tudo, acabe com tudo. O que é que os homens fizeram? Os homens pegaram a melhor parte e a parte ruim, desprezível, destruiu. Então o Senhor falou a Samuel. Vixe, eita. Olha o que Deus falou a Samuel. Olha qual foi a resposta de Deus a Samuel. Presta atenção aqui. Arrependo-me de ter posto Saul como rei. Misericórdia. Olha, Deus mudou o sentimento a respeito de Saul. O sentimento a respeito de Saul era um sentimento positivo. Mas ó, o sentimento ó, mudou. O sentimento era esse. Deus ó, mudou o sentimento. Deus trocou o sentimento a respeito de Saul. O sentimento era positivo, pronto, passou a ser negativo a respeito de Saul. Como rei. Pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Você vê, Saul me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor
toda aquela noite. Você vê Samuel clamando a Deus a respeito de Saul, a favor de Saul. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Aí você vê, Saul tinha tanta vaidade, tinha tanto ego, que ele ergueu um monumento em sua honra. Nossa honra, minha honra? Minha honra? Não. Minha honra é de Deus, a honra é do Senhor, a honra e a glória é para Ele, não para mim, nada para mim. Eu não tenho nada, eu nada sou. Até minha alma não é minha, é do Senhor, porque Ele me comprou. Minha honra, minha glória de forma nenhuma, nunca. A honra e a glória é do Senhor. Para Ele a honra, a glória e o louvor, amém. E depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Aí você vê que cara mentiroso, cara que não vive com a verdade, cara que não tem a verdade no lábio. Eu segui as instruções do Senhor. Isso quem falou foi o rei. Isso Saul disse. Saul, o rei, que acabou de erguer um monumento a favor de si. Eu segui as instruções do Senhor. Rapaz, isso é terrível. Isso é absurdo. Mentindo perante Deus. Mentindo perante o Senhor. Mentindo perante aquele que ninguém consegue se esconder. Se for o mais profundo do inferno, lá Deus vai estar. Se for o mais profundo do céu, lá Deus vai estar. Não tem lugar que possa se esconder de Deus. A pessoa mentindo perante Deus. Eu segui as instruções do Senhor, meu Pai amado. Olha que rei maldito. Que rei mau, que rei miserável, que rei terrível. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Hã? Que mugido de bois é essa que estou ouvindo? Você seguiu o Senhor? Você seguiu a instrução do Senhor? Que barulho de ovelha é esse? Hã? Que mugido é esse que eu estou ouvindo? Ei, Saul, rei de Israel, diga, cadê? Que negócio é esse? Como é que você seguiu as instruções do Senhor, rapaz? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Aí você vê, aí Saul, ao invés de falar, não, de fato, fui eu que ordenei para poder esses bichos ficarem soltos. Mas ó, daqui em diante acabou, eu vou matar tudo. Não. Os soldados. Aí você vê, o mesmo pecado de Adão, o mesmo pecado de Saul, qual foi? Empurrar a responsabilidade, empurrar a culpa pro outro. Não, 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 não. Você é rei, velho. A responsabilidade é sobre você. Se você é rei, a culpa é sua. Ah, mas foi o soldado que fez. Mas você está comandando aquele soldado. Logo, a responsabilidade é sua, a culpa é sua. A responsabilidade é sua, não do soldado, mas sua. Olha, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor. Rapaz, olha, para um cara que acabou de mentir e que, se ele tá mentindo aqui, talvez ele já vivesse na mentira, não sei. Mas fato é, para um homem que acabou de mentir perante Deus, será que isso aqui também não era mentira? Será que isso aqui também não estava mentindo? Não, para sacrifício ao Senhor. Será que realmente era para sacrifício ao Senhor? Ou era para ele próprio? Hã? O teu Deus. Aí você vê, para o sacrifício para o Senhor, o teu Deus. Tá vendo? Tá vendo, Samuel? Era para sacrifício ao Senhor. Para sacrifício ao Senhor, o teu Deus, ó. Mas destruímos totalmente o restante. Ou seja, aquilo que é desprezível, aquilo que era ruim, a gente destruiu tudo. O melhor a gente deixou para sacrifício a Deus. Será que realmente isso era verdade? Hã? Será que realmente isso era verdade? Eu não sei se era verdade ou não. Deus sabe. Mas uma questão é, e isso é fundamental. Ele não seguiu a instrução de Deus. Deus foi muito claro em dizer uma coisa, ele foi seguir outra. O Senhor aqui, ele nos diz o que temos que seguir ou não. Se a gente seguir, agradamos a Deus e somos abençoados. Mas se a gente não seguir, não agradamos a Deus, pecamos. E esse pecado vai nos levar para o inferno e não somos abençoados. Pelo contrário, somos amaldiçoados pelo pecado. Então, assim, Saul aqui estava debaixo do pecado. Não estava debaixo da bênção. Não estava debaixo da graça. Cuidado com isso. Muito cuidado. Samuel disse a Saul: fique quieto.
Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Samuel, fale com Saul. Olha, tem uma coisa para ele. Aí chega Samuel. Olha, Saul, você desprezou a ordem de Deus. Não é porque eu queria, Saul falando, é porque eu queria fazer um sacrifício. Hã? Fique quieto! Fique quieto, rei de Israel. Fique quieto. Saul, fique quieto. Vou te falar o que Deus me falou essa noite. Fique quieto. Respondeu Saul: dize-me. Pronto. Daqui pra frente, presta atenção aqui que o negócio é terrível. Versículo 17. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos. Lembra? Você era pequeno aos seus próprios olhos. Mas você vê que contradição. Saul, os mais altos, batiam nos seus ombros. Ou seja, ele era muito alto. Mas aos seus próprios olhos ele era pequeno. Você não se tornou o líder das tribos de Israel? Embora pequeno, você não se tornou os líderes da tribo de Israel, Saul? Hã? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Hã? Por quê? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Opa! Se lançou sobre os despojos, ou seja, tomou para si. Tomou para si. Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Pá! Acabou. Você, Saul, você não respeitou a Deus, você não respeitou a ordem de Deus, você foi completamente contrário. E ainda agora veio mentir. Que é isso? Que é isso? Tem cabimento uma coisa dessa? Versículo 20. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Vixe. Obedeceu ao Senhor, Saul? Hã? Agora vai tentar se explicar. Vai lá, tente se explicar contra Deus. Vai, tenta se explicar contra Deus, Saul. Vai, que ele conhece seu coração, Saul. Ele sabe o que tem aqui dentro, Saul. Ele sabe o que tem aqui dentro. Eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Ag, o rei dos amalequitas. Deus falou para trazer o rei dos amalequitas? Algum momento Deus falou que traga o rei dos amalequitas? Momento nenhum. O rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Peraí, Deus mandou exterminar tudo e todos. Não trazer o rei. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Olha, Deus não pediu momento nenhum para fazer sacrifício de comunhão com ele, para trazer sacrifício a ele. Pelo contrário, ele entregou tudo aquilo para a destruição. Olha, que estava consagrado a Deus para a destruição. Não para sacrifício a Deus, mas para a destruição. Todos. Que Saul fez? Que nada, bobagem, tá de boa. Samuel, porém, respondeu. Olha qual foi a resposta de Samuel a respeito disso. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Misericórdia! Misericórdia, Senhor! Acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O negócio foi terrível. Olha, Deus não tem prazer em holocausto e sacrifício não, Saul. Deus tem prazer, em obedecer a sua palavra. Tá entendendo, Saul? O Saul que eu tô falando aqui é pra mim mesmo, viu? Não tô falando, eu nem tô lembrando que eu tô falando pro outro, tô falando pra mim. Entendeu? A obediência é melhor do que o sacrifício, vixe. A obediência
O que? A obediência é melhor do que o sacrifício. Misericórdia. É melhor que o sacrifício. A obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão, melhor do que a gordura de carneiros. Aqui está a base da nossa vida. Sermos felizes e gratos a Deus pelo que Ele é. Todos os dias. Pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Acabou, Saul. Acabou, velho. Já foi. Você foi rejeitado como rei. Já era. Já foi. Seu reinado, ó, Saul, já acabou. Ah, mas Saul continua sentado no trono? Quem disse que trono garante reinado? Hã? Quem disse que trono garante poder? Hã? Quem disse que trono de fato é reinado? Pelo contrário. Muito pelo contrário, completamente pelo contrário. A bênção de Deus é que garante tudo. A bênção de Deus é que supre tudo. A bênção de Deus é o que importa. Não é trono, não é estátua, não é reinado, não é pompa, nada disso, isso tudo é inútil, é lixo! É lixo! É lixo! Mas o que garante, o que vale, o que é importante é a graça de Deus. É estar obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, nos submetendo a Deus todos os dias. É isso que importa. É isso que é fundamental. Pequei, disse Saul. Coisa certa que ele falou. Talvez de tudo que ele falou, essa foi a coisa mais importante que Saul falou. Pequei. Reconheceu o pecado, reconheceu o erro, reconheceu a falha. E glória a Deus por isso. Pelo menos essa parte ele acertou. Pequei. Reconheceu o pecado, reconheceu o erro. E é isso aí. Reconhece o pecado, reconhece o erro. Pronto. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Que bom que ele reconheceu. Que bom que teve reconhecimento da parte dele. Tive medo dos soldados e os atendi. Se isso aqui é verdade ou não, eu não sei. Mas Deus sabe. Bom é que ele está reconhecendo a falha dele. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. E olha, talvez aqui Saul, o arrependimento veio, porque ele ouviu, ele o rejeitou como rei. E aí atacou o ego de Saul, atacou a vaidade de Saul. Ou talvez realmente ele entendeu que ele pecou contra Deus. Fato é, aqui ele teve uma mudança. Aqui ele teve uma virada, aqui foi uma mudança na vida dele. Versículo 26. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Acabou. Você rejeitou a palavra, Deus te rejeitou. Olha, Deus ele está de braços abertos para você. Contanto que você esteja de braços abertos para Deus. Porque se você não estiver de braços abertos para Deus, Deus está de costas para você. Assim é. Nós temos que buscar a Deus. E Ele também vai nos buscar. Agora, se nós não buscamos a Deus, sinto muito. É só inferno e destruição para nós. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele. E o manto se rasgou. Eita! Presta atenção aqui. Opa! Saul agarrou a barra do manto de Samuel e o manto se rasgou. O que isso aqui significa? Isso aqui tudo é uma profecia do que está acontecendo. Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel. Olha, Saul, você pecou. E agora Deus, rasgou de você o reino de Israel. E o entregou a alguém que é melhor do que você. Por quê? Porque você não tem um coração conforme Deus. Você não tem um coração conforme a lei. Você não tem um coração conforme o que o Senhor estabeleceu. Pelo contrário, você tem um coração mau e egoísta. Você tem um coração voltado a fazer as suas vontades, não o que Deus estabeleceu. Por isso agora o reino de Israel está sendo rasgado de você. Aquele que é a glória de Israel, você vê, aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende. O Senhor Todo-Poderoso, Ele é.
Pois não é homem para se arrepender, nem filho do homem para mentir. Ele falou e está falado. Olha, você pode amanhã acordar dentro do palácio, ter suas honras, ter sua pompa, ter o seu trono. Você pode ter essas coisas todas, mas olha, você acabou. Já era, você está destruído. Não existe mais reinado para você, sabe por quê? Porque você não se submeteu a Deus. Porque você não honrou a Deus. Porque você não honrou a lei do Senhor. Pelo fato de você não ter honrado a Deus, sinto muito, você foi cortado. Ah, mas eu tô vivo. Esqueça! Deus já tem você como morto. Porque acabou a sua chance. Você teve sua chance e perdeu. E olha, daqui pra frente, já foi. Não existe mais o seu futuro. Porque você pecou contra o Senhor. Saul repetiu: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo. Você vê, Saul ainda está olhando para a honra. Saul ainda está olhando para o povo. Saul ainda está olhando para como é que ele pode voltar com pompa com o sumo sacerdote de Deus. Que isso? Volta comigo. Para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E você vê, não é mais o Senhor, o meu Deus. É o Senhor, o teu Deus. Deus de Samuel, não meu Deus. Assim Samuel voltou com ele. E Saul adorou a Deus. E aí você vê, Saul, apesar do pecado e do erro da falha, ainda pediu misericórdia, ainda estava ali clamando a Deus. Samuel, você está pedindo a Deus, você quer buscar a Deus, você quer adorar a Deus, tudo bem. Mas ó, seu reino foi cortado. Então Samuel disse, traga-me Ag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando, com certeza já passou a amargura da morte. Você vê, ele com certeza já passou a amargura da morte. É mesmo? Samuel, porém, disse, assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe, entre as mulheres, ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa. Aí você vê, Samuel foi para um lugar e Saul foi para outro. Agora se separaram. Samuel para um canto, Saul para outro. Em sua casa em Gibeade do Sul. Nunca mais nunca mais Samuel viu Saul. Você vê, nunca mais Samuel viu a Saul. Acabou aqui, olha. Deus não anda e Deus não quer andar com quem tá nem aí com sua lei. Deus deixou claro, olha, a minha presença eu dou só para aqueles que eu escolho e para aqueles que buscam me honrar. Quem busca me honrar tem minha presença. Quem não busca, sinto muito. Tchau. Assim é, Deus falou. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu desprezo quem eu quiser desprezar. Aqui. Nunca mais Samuel viu a Saul. Acabou, meu irmão. Até o dia da morte de Samuel, Saul não viu mais Samuel. E Samuel não viu mais Saul. Acabou. Até o dia de sua morte. Você vê, até o dia da morte. Aquele foi o último dia que eles estiveram juntos. Embora se entristecesse, por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Você vê, Samuel estava triste. Samuel ficou entristecido por Deus estabelecer esse rei mau, esse rei tirano, esse rei vaidoso. Mas assim foi. E sigamos cada um o seu caminho. E assim foi. 1 Samuel capítulo 16. Samuel unge Davi. E você vê, Deus, ele é um Deus que ele não se apega à capacidade humana. É um Deus que é um Deus que não depende daquilo que o homem vê e acha, mas ele é soberano. Samuel unge Davi. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Você vê, Deus chegando a Samuel e falando, nossa Samuel, até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Sua tristeza por causa de Saul acabou, chega, de nada, acabou. Eu rejeitei como rei de Israel, vixe, misericórdia, chega dói. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Acabou. Samuel, você está entristecido? Deixa eu te falar. Samuel, olha, eu já tenho um novo rei.
Um novo rei de Israel já existe. Porque eu já o estabeleci. Eu rejeitei Saul, mas ó, um novo rei já existe e é filho de Jessé. É. Ninguém pega Deus desprevenido, ninguém pega Deus despreparado, ninguém pega Deus. Ninguém pega Deus de um jeito que não consegue. Não existe isso. Ninguém consegue pegar Deus no pulo, no erro, na falha. Não existe isso. Ninguém consegue pegar Deus. Ninguém consegue dar um jeito em Deus. Não existe isso. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Como é que eu vou ungir um novo rei, sendo que já existe um rei? Saul vai saber disso e vai me matar. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. E de fato, convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Acabou. Você vai para lá fazer um sacrifício. Agora, é um sacrifício. E assim é. E faça desse jeito. Samuel fez o que o Senhor disse. E aí você vê a diferença. Enquanto Saul tinha uma ordem, fazia uma coisa, Samuel era o contrário. Tinha uma ordem, fazia o que o Senhor disse. Acabou, o Senhor falou, eu faço, ponto. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Tem que saber, né? Homem de Deus, um sacerdote vem aqui, vens em paz? Tem que saber, né? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e o filho dele e os convidou para o sacrifício. Você vê, imagina, você tá lá em casa tranquilo, tá no seu território, tá na sua área, tá no seu canto. Daí chegou uma grande autoridade para você vai perguntar o quê? Você vem em paz? Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse é o que o Senhor quer. E aí você vê. Isso que é interessante, né? O homem dá uma certeza. O homem fala com a certeza. O homem tem uma certeza na cabeça tão forte que assim, com certeza esse é o que o Senhor quer ungir. Com certeza, pronto. É assim que Deus gosta. É desse jeito que Deus gosta. Sabe por quê? Porque a força do homem não está na certeza que ele tem. Mas a força do homem está em quem Deus é. Porque a certeza do homem, um dia é o braço, outro dia é a força, outro dia é a capacidade, outro dia é o relacionamento, outro dia é o dinheiro, outro dia é a saúde. Cada dia o homem tem uma certeza absoluta sobre alguma coisa. Mas olha, Deus estava ainda tratando Samuel. Samuel estava ali sendo tratado por Deus ainda, mesmo sendo sumo sacerdote. Opa, Samuel cheio de certeza. Pronto, com certeza é esse aí o próximo rei de Israel. É mesmo, com certeza. Deus eu estou trabalhando. E quando Deus trabalha sempre dos dois lados. Sempre de um lado, sempre do outro. Deus não estava trabalhando só sobre Israel e sobre o novo rei. Mas Deus também estava trabalhando sobre o coração de Samuel. Para poder mostrar a Samuel: Samuel, a sua certeza sou eu. A sua certeza sou quem eu sou. Não o que você acha. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. Misericórdia. Você o aceitou? Pronto, eu rejeitei. E aí? Você vai ungir quem eu rejeitei? O Senhor não vê conforme o homem. O Senhor não vê conforme o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aí que tá a parada, aí que tá o negócio, aí que tá o ponto. Deus, ele não olha humanamente, mas Deus olha o coração, a alma, o íntimo. Quem você é de fato. É isso que importa para Deus. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse, vixe. Já foi o melhor, agora foi o outro. Também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou a Samar e a Samuel. Mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. E Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E aí você vê a confiança que Samuel tinha perante Deus. Samuel
tinha tanta Samuel tinha tanta confiança a respeito de Deus que ele perguntou: vem cá, esses são todos os filhos que você tem? Ou seja, eu tenho certeza que Deus falou comigo. Se Deus falou que é um dos seus filhos, acabou. Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Aí você vê: rapaz, eu falei para você trazer todos os seus filhos. Por que você esqueceu do caçula? Por que você esqueceu desse último aí? Samuel disse: tragam aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Você vê, né? Que honra. Todos os grandes, os maiores, nada. Mas traga o pequeno. Porque Deus falou, Deus garante. Deixa o pequeno chegar. Vamos ter a resposta de Deus em relação a esse pequeno. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo. E esse entendimento aqui do texto é bem interessante. Por que foi escrito que ele era ruivo? Aí que tá. Talvez nesse tempo, talvez nesse momento, talvez nesse contexto, e pelo entendimento da época, isso era algo negativo. Esse não era um ponto positivo. Havia um certo preconceito, um preconceito totalmente, bobo e ignorante, totalmente infundado. Enfim, como todo e qualquer preconceito, um absurdo. Ele era ruivo, então as pessoas ali tinham um certo preconceito, contra os ruivos. Ó, que coisa. De belos olhos e boa aparência. E aí você vê, tinha preconceito contra Davi. Tinha preconceito contra esse caçula. Você vê que coisa terrível, né? O ser humano é um negócio misérico. Só Deus mesmo para amar o ser humano. Cheio de preconceito, cheio de falha, cheio de erro, misericórdia. Ah, porque se é feio, acha preconceito. Se é bonito, acha preconceito. Pelo amor de Deus. Deus não olha conforme a aparência humana. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Você vê, Deus falou com Samuel. Não foi Samuel que foi atrás. Oh Deus, e aí, será que esse menino? Não. Quando ali estava, nesse ambiente, Deus falou com Samuel: Samuel, é esse, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E essa parte aqui é a parte mais importante de todo o texto. O Espírito do Senhor, a partir daquele dia, olha, até aquele dia não, mas a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Olha que coisa linda. Até ali, Deus olhava Davi de longe. Até ali, Deus olhava Davi, mas não tinha essa intimidade, essa proximidade com Davi. Era só de longe. Mas a partir daquele dia, o Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, foi morar em Davi. E Samuel voltou para Ramá. E aí você vê, a intenção aqui era o quê? A intenção aqui era ungir Davi, para que o Espírito do Senhor pudesse se apoderar de Davi. E pronto, e tá em paz. Bora voltar. E Samuel voltou para Ramá. Davi a serviço de Saul. E aí você vê coisa interessante, né? Como as coisas acontecem. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Lembra que o reino dele foi dividido, foi rasgado? Acabou, meu irmão. Você não tem mais parte com Deus. E um espírito maligno, um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, um espírito maligno vindo da parte do Senhor, o atormentava. Você vê? Mas saiu o Espírito Santo de Deus, e agora então é espírito maligno para atormentar Davi, ou para atormentar Saul, que veio da parte de Deus. Esse espírito para atormentar Saul veio da parte do próprio Deus. Aqui, versículo 14. Versículo 15. Os oficiais de Saul lhe disseram: é um espírito maligno, mandado por Deus. Eles viram e entenderam que aquilo ali era mandado por Deus, que aquele espírito maligno ali era mandado por Deus. Esse espírito maligno que está te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E aí você vê, olha, um homem que saiba tocar harpa, ele vai tocar toda vez que o espírito maligno te
se apoderar de você. Ele vai tocar e você vai ficar tranquilo, vai se sentir melhor. E Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. E aí você vê. Quem era esse oficial? Não sei. O texto aqui não diz. O texto aqui, pelo menos até agora, não está falando quem era esse oficial. Mas fato é, Deus vai colocar pessoas para poder cumprir o propósito dele. Porque o propósito é de Deus. Não é seu propósito, não é meu propósito, é o propósito dele. Nós só vivemos o propósito dele, acabou. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apoiou o jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Aí você vê. Há um tempo atrás, Davi estava lá escondido entre as ovelhas. Mas agora Davi estava ali servindo o rei, quer dizer, o antigo rei de Israel. Porque aqui, Davi já tinha sido ungido rei. Assim que Deus faz. Deus estava colocando Davi ali para poder se acostumar com a realidade de um palácio. Se acostumar com a realidade de um rei. Ver onde o rei falhava, ver onde o rei pecava, ver onde o rei caía, para justamente o rei fazer diferente. Ele, como Davi, quando fosse rei, fazer diferente. Para justamente Davi fazer algo diferente do que Saul tinha no coração. Do que Saul fazia, do que Saul trabalhava. Da maneira que Saul trabalhava. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Oh, que bom. Olha que bênção. Davi realizava ali um bom trabalho. Que bênção. Deus abençoe. Continue o menino aqui. Sempre que o Espírito mandado por Deus, o Espírito mandado por Deus para atormentar Saul. Sempre que esse Espírito se apoderava de Saul, Davi apanhava sua arca e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava. E o espírito maligno o deixava. Você vê, Deus faz tudo perfeito. Deus faz toda a situação. Deus articula tudo. Deus tem um planejamento e executa seu plano. E nada pode ser contrário aos seus planos, porque o plano de Deus sempre dá certo, sempre funciona, e o plano de Deus é soberano. Deus é soberano. E para honra e glória do nosso Jesus Cristo, esse foi o nosso dia 63 para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Primeiramente, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus. Depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 64, em nome de Jesus, nós estarmos juntos aqui. E curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, até chegar em mim e você. E a partir do momento que ele chega em mim e você, ele já não é mais sobre mim e você, mas é sobre o próximo. Então curte aqui para que sejamos instrumentos de Deus para levar o reino dos céus para mais vidas, mais almas, mais famílias, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 64, em nome de Cristo Jesus. Amém.